O agro não é pop. O Papa pode ser, mas o agro não. O Brasil bate recordes e recordes de desmatamento, de aprovação e consumo de agrotóxico. A gente está cansada, exaustas de estarmos exaustas de tanto rolê sobre o agrotóxico. E é por isso que eu tô aqui hoje, nesse quadro autoexplicativo, menos uma dúvida, para a gente tirar todas as nossas dúvidas, ou quase todas, sobre o agrotóxico. Eu sou a Nina Marcucci, você tá no canal do Menos um Lixo. Lembra de se inscrever no canal e vamos nessa. Pergunta número 1 do Guilherme. Vejo muita insistência em discursos que dizem que a alimentação vegetariana, e principalmente a orgânica, são mais caras do que a comum. Porém, sempre que vou ao mercado, vejo as carnes cada vez mais caras. O que vocês acham sobre isso? Guilherme, eu acho que você é maravilhoso. A verdade é essa. A gente tem uma grande fake news de que ser sustentável, de que ser vegetariano e vegano, de que consumir de maneira mais responsável é mais caro. Mas isso é uma grande fake news. Existe toda uma discussão do que é caro, o que é barato. E para isso eu vou deixar um vídeo incrível aqui da Fê Cortez para você se aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque o que é caro, não é mesmo? O que é barato? Mas se a gente for botar mesmo no real, naquela moedinha, no cartão de débito, no seu Pix, a verdade é que não é mais caro. Ainda mais hoje em dia, com o preço da carne do jeito que tá, eu nem sei quanto é que tá mais. A gente fez um vídeo aqui maravilhoso, vou deixar aqui, que a gente fez uma comparação de quanto é que custaria comer arroz e feijão versus 1 quilo de carne. E foi assim, assustadora a economia. Eu vou deixar por aqui. Eu não atualizei esses números, porque a inflação do jeito que tá, com certeza já mudou. Mas eu vou deixar aqui para você acessar. A verdade é que não é mais caro. A gente pode se alimentar muito bem, de maneira muito farta, comendo apenas verduras, legumes e proteínas vegetais. Quando a gente fala em alimentação orgânica, sim, pode ser que algumas feiras, que algumas coisas que a gente compra seja realmente mais caro. Mas, de novo, a gente tem que entrar nessa discussão do que é caro e barato. E, de novo, isso não é necessariamente a verdade. Quando você vai a um mercado de bairro, né, um hortifruti de bairro, e você vê um preço, por exemplo, de um tomate orgânico, de um tomate não orgânico, quase sempre o preço é semelhante. Então, antes de reclamar, antes de dizer, não, vou fazer porque é mais caro, segue o Guilherme, meu anjo. Eu tenho dificuldade em fugir do industrial. Às vezes eu acho que eu tô comendo coisas saudáveis e em seguida descubro que não. Como evitar essa frustração? Diana, é verdade. Isso é uma grande pegadinha. Muita gente para, inclusive, de comer carne e come muito carboidrato, por exemplo, e começa a se dar conta de que a alimentação não está sendo tão saudável. A verdade é que qualquer alimentação, seja ela qual for, você precisa escolher por uma alimentação consciente. Editor, bota aqui, consciente, bem grande aqui na minha cara. Consciente. O que isso significa? Significa que a gente precisa saber de onde vem a comida, saber o que estamos comendo. Então, quando a gente pensa que está comendo saudável, mas não está, por exemplo, comendo proteína, não está comendo ferro, não está comendo cálcio e está comendo sempre a mesma coisa, com pouca variedade de nutrientes, isso não é saudável. Então, a dica é: conheça-te a ti mesmo e pesquisa. O que você precisa? Você gosta? Como é que é um prato completamente variado? Com a internet, com tantas plataformas lindíssimas de nutricionistas que estão bombando aí falando de alimentação consciente, não dá mais pra fingir que não tem como saber disso, né? Lilian, minha maior dificuldade é em relação a agrotóxicos. É claro, né, gente? Fico com dor de cabeça só de pensar. O que fazemos para evitar? Lilian, antes de tudo qualquer coisa, o que fazemos para evitar? Ponto 1, votar de forma consciente, tá? Ponto 2, a gente precisa se informar. Por exemplo, quais são os alimentos da estação? Já pensou nisso? Quando você sabe se aquela época do ano a melancia é realmente a fruta daquela estação, a probabilidade de você consumir agrotóxicos, ela pode ser muito menor. Seguir o calendário de alimentos da estação da sua região é muito importante para evitar o consumo de agrotóxicos. Um segundo ponto, e belíssimo, é fazer a sua própria horta. Se você mora numa casa, é super possível plantar várias coisas no seu jardim. Se você mora num apartamento, também é. Você só tem que entender quais são as condições de sol, de água, qual é a condição de terra, mas é muito possível ter muitos temperos, é possível plantar tomate, é possível plantar um monte de coisa na sua própria casa. E uma outra dica maravilhosa é ter uma hortinha comunitária no seu bairro, no seu condomínio. Quase sempre tem um terraço, um jardim no seu condomínio, no seu prédio.
Fala com o síndico ou com a síndica ou se candidata, linda. E vai lá e faz uma horta maravilhosa, bafônica, passar em todos os jornais e a gente inspirar todo mundo. O que acha? E por último, claro, eu diria até o mais importante, pesquisar quem são os pequenos produtores e as pequenas produtoras da sua região. Aquele mercadinho de bairro, ou aquela cesta de orgânicos que entrega em casa, ou como é que é o nome, gente, do que eu assino? Ou uma CSA, uma comunidade que sustentam agricultores. Todas essas opções parecem mais caras, mas não são. Então é muito importante a gente saber quais são as alternativas que você tem por aí e sim, conversa com os pequenos produtores, vá à feira livre quando puder. Hoje a gente tem atendimento por WhatsApp, conversa com essa galera, entende como é que você pode contribuir para esse trabalho para que você consuma cada vez menos agrotóxicos e fique cada vez menos preocupado. Emerson, uma vez li que o morango é o número 1 das frutas com mais agrotóxicos. Procede? Emerson, procede. Assim, existem muitas listas, né, sobre as pesquisas mais recentes sobre o que tem mais agrotóxico. O morango quase sempre fica numa lista aí de top 10 com muita tranquilidade. Por isso, quando puder optar por comprar morango orgânico, se joga. Mas existem outros alimentos que são comumente conhecidos por serem extremamente envenenados, como por exemplo o pimentão. Se informa, a Anvisa quase sempre tem esses estudos. O Menos um Lixo tem um vídeo incrível sobre a quantidade de agrotóxicos encontrados nas goiabas, nas laranjas, nos pimentões, que eu vou deixar aqui na descrição. Mas o mais indicado é sempre optar, de novo, né, por alimentos da estação, por alimentos orgânicos e, quando não dá, pesquisar o que tem mais agrotóxico para tentar fugir desse rolê. Camila mandou áudio. Eu consigo me livrar dos agrotóxicos lavando as frutas com bicarbonato de sódio? Camila, esse é o sonho de toda princesa. A gente lavar uma fruta e um legume com bicarbonato de sódio, ó, plim, e sumiu aqui o agrotóxico. Não é assim. Com certeza, aliás, existem muitos estudos e pesquisas que dizem que o resíduo do agrotóxico da casca sai sim com essa higienização. Mas a gente sabe que o agrotóxico hardcore não é o da casca, né? Esse agrotóxico está dentro da frutinha e do legume. Então, é legal, faça, mas entenda que nem sempre vai ser o suficiente. É isso, gente. Esse é o Menos uma Dúvida sobre agrotóxicos. Lembra de comentar aqui mais dúvidas que você tem. Comenta tudo, gente. Não fica com vergonha, não. Que a ideia é a gente conversar, a gente tirar dúvida, a gente questionar. Eu sou Nina Marcucci, esse é o Menos um Lixo. Você tá no Menos uma Dúvida, um quadro autoexplicativo para você saber tudo sobre sustentabilidade. Se inscreve, compartilha esse vídeo lá no grupo do Zap da Família e vamos nessa!